Oi, oi! Estamos de volta, 2h18 e hoje eu recebo ela, que não veio semana passada, mas está perdoada, a doutora Simone Rodrigues. Tudo bem, doutora? Seja Tudo bem-vinda. ótimo. Só para deixar claro que ele já me esculhambou, tá? Tá perdoada porque estava dodói, pegou essa virose aí, essa garganta que, né, traz um monte de coisa, né? A gente não consegue falar, não consegue tossir, não consegue nada, nem se alimentar direito. Então tá perdoada. Pronto. Doutora, hoje no nosso quadro de saúde, a gente vai tocar em um tema que nem sempre é falado com a atenção que merece, né? Sim. Mas que pode fazer toda a diferença na vida de uma criança e também da família. O impacto da prematuridade no desenvolvimento da fala e da linguagem. Eu já começo lhe perguntando por que os bebês prematuros têm esse maior risco de apresentar atrasos no neurodesenvolvimento da fala e da linguagem. Quais são os principais fatores para isso acontecer? Me conte. Vamos lá. A prematuridade, né? Hoje, 12% dos nascimentos de crianças, de recém-nascido que vêm prematuros, eles têm muito maior risco, né, de ter complicações de desenvolvimento da fala expressiva, na comunicação expressiva, né? Da atenção, déficits na questão cognitiva, no desenvolvimento comportamental. Sim. Porque uma criança, Hélio, que ela não está preparada, um RN, ele não teve o tempo suficiente de maturação do cérebro. Esse momento em que o bebê está intrauterina, essa vida intrauterina que ele tem, é para que ele possa tanto ser formado a questão de tecido, órgãos, musculatura, assim quanto a parte de cognição. Então, o prematuro ele vem com comprometimentos, na grande maioria das vezes, no desenvolvimento motor. É uma criança que vai demorar um pouquinho mais para andar, vai demorar mais tempo para sentar. Quando chega aquele período de 6 meses, que inicia-se a introdução alimentar, é uma criança que tem uma postura, né, mais comprometida, porque musculatura de abdômen, controle cervical, apresenta essa complicação. Então, nós temos vários fatores, né? Devido à idade, as mulheres hoje estão optando por engravidar acima dos 35 anos, 40. Então, quanto mais idade tem a mãe, maiores são as complicações que essa criança pode ter. Uso de medicamentos, estar grávida e não saber que está grávida, e fazer uso de medicamentos para emagrecer, tratamento estético, uso de antibiótico, infecção urinária recorrente. Então, são muitos os processos que colocam essa vida intrauterina em risco e, por algum motivo, ela acaba que vindo um pouquinho antes, ou seja, o que esperamos? De 37 a 42 semanas, um recém-nascido que veio do seu tempo certo. Aí nós temos a prematuridade moderada, que ela vem, esse recém-nascido vem aí entre 26 semanas e 37. E temos a acentuada, que é entre 28 e 31. E a prematuridade extrema, que são aquelas crianças que vêm com a idade inferior a 28 semanas. E aí a gente leva em consideração a questão do peso, abaixo de 2,5 kg, né? Então precisa de uma equipe sempre muito qualificada. A ciência, graças a Deus, tem estudado, ou seja, cada dia mais a equipe está preparada para assistir essa criança que veio prematura, esse recém-nascido, e fazer esse acompanhamento pós-UTI, né? Um acompanhamento de estimulação precoce, entra fono, entra TO, entra fisioterapia, para que ela venha estimulada para minimizar esses prejuízos por conta dessa prematuridade. Aí muitas mães falam, doutora, mas o meu veio prematuro e eu nunca busquei ajuda. Em algum momento você vai precisar buscar. Em algum momento, porque tudo isso vai estar associado à dificuldade de aprendizagem aí nessa primeira infância. Doutora, tem muita pergunta já aqui. E a Renata, lá do Paraviana, ela fala assim, meu filho nasceu com 32 semanas e agora ele tem 1 ano. Ele entende tudo, mas ainda não fala nenhuma palavra. Isso é normal ou a idade... isso é normal da idade ou já é um sinal de alerta? Oi, Renata, boa tarde. Obrigado por acompanhar o programa. Nós não podemos considerar como normal, porém, é uma criança que veio prematura, então é normal pela prematuridade. Sim. Porém, ele precisa de uma assistência. Você precisa, o quanto antes, buscar uma fono, ou seja, seu filho já veio um pouquinho antes do tempo. Ele já vai ter atraso
em várias habilidades. Então, não precisa esperar ele completar a idade de 5, 6 anos, que é quando vai estar na escola, para que uma professora possa encaminhar a fonoaudióloga. A gente faz a estimulação precoce, tá? Conduta. Avaliação com uma fonoaudióloga para ela poder fazer um plano de terapia e buscar minimizar esses atrasos. Porque o que acontece, Hélio? A mãe sempre fala assim, ele entende tudo, mas ele não fala nada. Ou ele quase não fala, é tudo muito embolado. É como se ele compreender fosse o gelo em cima daquela contusão, daquela dor. E não é. A comunicação expressiva é a maneira que a sua criança vai ter de dizer: eu estou com dor, dói a cabeça, dói a barriga, eu estou com vontade de beber água, eu quero comer um chocolate. A criança, ela tem que se entender como um indivíduo, ela precisa entender as emoções dela para ela externalizar, se socializar. Se a gente não proporciona essa condição para ela, ela vai ter grandes prejuízos durante os próximos anos. Olha, o Douglas, lá do Messejana, minha sobrinha nasceu prematura e demorou a aprender a mamar por conta da dificuldade da sucção. Isso pode influenciar no desenvolvimento da fala depois, doutora? Oi, Douglas, certamente. Para o desenvolvimento da fala ocorrer, nós temos algumas pré-habilidades. A criança, ela precisa aprender a sentar, esperar, ter contato visual, engajamento. Ela precisa ter um brincar funcional, uma socialização, uma atenção boa. Isso eu estou falando de habilidades cognitivas, né? Mas para que ela possa desenvolver a fala, a comunicação expressiva, que é assim que nós falamos, ela precisa ter toda a musculatura do rosto, que chamamos de órfãs, adequada. Ela precisa ter um bom vedamento labial, ela precisa ter uma boa movimentação de língua, essa língua precisa ter uma força adequada, e aí entra mastigação, deglutição e respiração. Tá tudo associado, ela veio antes do tempo, aí a gente para pensar, tá tudo organizado? Não, está tudo desalinhado. Ah, mas ela até tá comendo, ela consegue sugar, mas de que maneira e a que custo? Prematuro, fono. Tem outra receita? Não, então precisa de uma fono para fazer essa avaliação e iniciar uma intervenção fonoaudiológica. A sucção está relacionada à fala, tá? Porque se ela tem um bom vendamento labial, ela tem força nesse lábio, ela vai conseguir falar aí o fonema p, p, p. Eu preciso de força, eu preciso de um bom vendamento labial. Se essa criança não tem, ela não consegue a produção desses fonemas. Por exemplo, lata. A ponta da língua bate lá nos incisivos centrais. Se ela não tem condições de levantar essa língua, lata, ela não vai produzir o fonema. Então, ela cresce falando algumas palavras que aparentemente a família consegue traduzir, mas eu, quanto fono, se for pegar agora, eu não vou entender nada porque eu não convivo com ela. E aí você vai se acostumando. Quando chega no processo de alfabetização, ela não consegue ter a linguagem escrita. Por quê? Na leitura, ela também não vai conseguir ter essa condição. A Juliana, lá do Jardim Floresta, meu bebê prematuro teve que usar sonda e ficou entubado por alguns dias. Existe risco de a intubação afetar os músculos da boca e prejudicar a fala? Juliana, geralmente, pelo menos é necessário que ocorra toda criança que tem esse tipo de intervenção, que passa por esse processo de intubação. Existe sim uma equipe multidisciplinar acompanhando essa criança, incluindo a fonoaudióloga, né? Após 15 dias, pode ocorrer uma aderência dessa sonda, por isso que ela é trocada. Mas o que é importante levar em consideração? A idade da criança, como é que está o desenvolvimento da linguagem, o desenvolvimento da fala. Se perceber que está atrasado, não precisa esperar. O que tu sempre fala, né, Hélio? Não pode esperar, não tem por que esperar. Hoje os pais, eles aguardam muito para poder buscar ajuda, porque por vezes é o primeiro filho, não teve informações necessárias. Alguns familiares falam, tá tudo bem, espera mais um pouco. Ele vai falar, é frescura, não gasta dinheiro com fono, porque fulano foi assim e também conseguiu desenvolver. E não é. Se a gente pode proporcionar uma qualidade de vida para essa criança, não tem o porquê esperar ela passar por todas essas dificuldades para depois buscar socorrer. Oi, doutora, aqui é a Vanessa do Buritis. Meu filho de 4 meses se engasga bastante com a mamadeira. Esse problema pode estar ligado à coordenação oral,
Ou já é algo que a fonoaudióloga deveria avaliar? Oi, Vanessa, boa tarde, obrigado pela participação, viu? Vanessa, é bom você levar para uma fono avaliar. Por quê? Para verificar como é que tá essas funções estomatognáticas da criança, o que é que possivelmente pode estar ocorrendo. Não sei se você tem um pediatra que acompanha, mas às vezes o pediatra que acompanha, ele já consegue nortear e tentar identificar. Porque quando for para a fono vai fazer a avaliação e dependendo, ela pode encaminhar para passar por um exame, aonde o momento que essa criança recebe aí a oferta do leite, do seio materno ou de qualquer outro alimento, é filmado e aí percebe-se se é a presença de uma disfagia ou não. O que é a disfagia? É a dificuldade que o ser humano apresenta de deglutição. Crianças prematuras apresentam disfagia, crianças que apresentam algum tipo de síndrome também pode estar apresentando essa dificuldade, assim como pacientes de paralisia cerebral, idosos, pelo envelhecimento natural dessa musculatura. Então precisa sim avaliar, porque ela vai começar com o tempo a resistir a certos alimentos, porque ela entende que ela engasga, né? E aí a gente precisa dar uma assistência maior. Olá, boa tarde, me chamo Patrícia, do Centenário. Meu bebê nasceu com 30 semanas, ficou internado por 25 dias e hoje está em casa. Ele já pode começar estímulo com fonoaudióloga mesmo tão pequeno? Pode, Patrícia, e deve, tá? Ele nasceu aí com prematuridade considerada como moderada, né? A gente precisa sim levar em consideração sempre. Veio prematuro, precisa de acompanhamento. Porque não é só o desenvolvimento da fala que a fono vai trabalhar, ela vai trabalhar o desenvolvimento da fala, que é o que vocês estão ouvindo agora, é as minhas palavras. Mas para mim me comunicar com vocês, eu preciso ter uma compreensão boa, eu preciso entender quando que eu vou colocar uma palavra no meio dessa frase, como é que eu vou me expressar, o que é que eu estou tentando conseguir, o que é que eu estou tentando, né, colocar, explanar para vocês quanto ouvinte. Então, a criança prematura, ela não apresenta somente atrasos nessa comunicação. Tem a questão cognitiva, tem a atenção, tem a mastigação e a sucção. Uma criança que não mastiga bem, que não tem uma boa sucção, que é respirador oral, há impactos também na comunicação dessa criança. Perfeito. E aí precisa da fono, precisa do otorrino, por vezes vai precisar passar por um procedimento cirúrgico. A gente consegue, por vezes, minimizar essas situações. Doutora Luciana fala que a filha dela, de 2 anos, nasceu prematura e troca sílabas ao falar. Existe diferença no desenvolvimento da fala entre prematuros e crianças nascidas no tempo correto? Qual é o nome dela? Desculpa. Deixa eu ver aqui, peraí, só um minutinho. É a Luciana, de São Francisco. Luciana, né? Oi, Luciana, boa tarde. Existe sim. Crianças nascidas prematuras, o risco de comprometimento no desenvolvimento da linguagem da fala são maiores, porque ela veio antes do tempo, ela não está preparada. E aí ela chega, fica na UTI, é muito estímulo visual, é muito estímulo auditivo, a questão energética desse local, é um cérebro que ainda não está preparado para tanta manipulação, e aí tira a roupinha, troca a fralda, levanta lá a tampa da incubadora, por vezes o técnico deixa bater, a criança se assusta, e para ganhar peso ela perde. Então é como se eu tirasse você, Luciana, aqui do nosso estado de Roraima e te colocasse em um estado onde é extremamente frio, sem condição nenhuma de se manter aquecida, né? Então, a criança prematura, ela vai apresentar muito mais comprometimento no desenvolvimento da linguagem, como em todas as outras. Por isso, ela recebe acompanhamento aí até 2 aninhos de idade, para buscar corrigir essa idade. Idade gestacional, foram 30 semanas, né? Essa criança saiu um pouquinho. O que a gente espera? Que ela chegue entre 37 e 42 semanas. A gente busca corrigir essa idade para levar a criança mais próximo do que seria a idade de nascimento.
Perfeito. Olha, pra gente finalizar, o Marcos lá do União, meu filho prematuro, só começou a falar com quase 3 anos. Agora, com 4, ainda fala pouca coisa, doutora. Ainda dá tempo de melhorar o acompanhamento dele? Oi, Marcos, com certeza dá sim, tá? A criança que vem prematura, ela tem a tendência, Hélio, a ter um vocabulário menor, um vocabulário mais reduzido. E aí, com 4 aninhos, quando que termina o desenvolvimento da fala? Termina com 5 anos. Ele tem 4. Então é importante levar fono para fazer uma avaliação, identificar nesse processo até 4 anos que ela tem, quais os fonemas que ela já tem, quais os fonemas ela ainda precisa adquirir, onde é que ela está tendo troca, onde é que está acontecendo essas omissões, né? Qual o fonema que ela substitui, qual o fonema que ela não tem. Quanto mais tarde chega ao consultório, mais desafiador é para a criança, maior é o tempo de terapia que ela vai receber. A possibilidade de alta para crianças que precisam de fono não é tão breve, sempre é um período um pouco maior, porque quando chega no consultório não é só a fala, tem muitas outras habilidades que precisam ser adequadas. Doutora, muito obrigado por ter vindo. Eu que Eu agradeço. adorei. Já deixa o seu contato, porque ficou de fora ainda a Isabel, o Fabrício, a Helena, a Aline, o João Lucas lá do Pricumã, quem também? A Gabriela do Centro, o Carlos do Jardim Equatorial, a Adriana do Calungá, a Michele do São Vicente, Tainá, Olha, muita Renan, gente. Larissa, Marta e Marta. Pronto. Já deixa aí suas redes sociais e seu contato para agendamento de consultas. Vamos lá. Vocês podem estar entrando em contato através do número 91644481, tá? Hoje a 123 Decolar, ela se encontra localizada na Rua Valério Magalhães, número 1027, no bairro São Francisco. Vocês podem estar nos encontrando nas redes sociais também, 123 Decolar, Simone Rodrigues, tá? Esqueceu, coloca no Google Simone Rodrigues, vai aparecer o endereço da clínica, a localização, e vocês podem estar entrando em contato para que a gente inicie uma intervenção buscando adequar todas essas funções, proporcionar uma qualidade de vida para essa criança e minimizar os prejuízos ocasionados pela prematuridade. Doutora, obrigado. Eu que agradeço, desculpa Boa pela voz recuperação. hoje. Estamos também, que eu também tô com a Estamos, minha né? garganta um pouco já querendo arranhar. Vou já entrar no astro. Eu vou me automedicar. Tô brincando! Mentira. Doutora, verdade. obrigado. Beijo Eu no que seu agradeço, coração. Lhe vejo semana que vem aqui, tá? Sim. Pronto. Gente, enquanto Obrigada. isso, eu vou para um breve intervalo e já já eu volto. Não sai daí. Rapidinho.